Tem muita gente que ouve falar PNL, programação neurolinguística, parece um bicho de 7 cabeças, parece que é algo mágico, parece que é algo místico, quando na verdade é algo simples. É uma técnica, é uma ferramenta, é uma tecnologia. O nome, se a gente fosse pegar o nome, a grosso modo, significa programação neurolinguística. Vamos pensar assim, destrinchar esse nome aí. Neuro, o que é neuro? É a neurologia, a parte neural, né, tem a ver com nossos processos neurológicos, como funciona a nossa mente. E linguística é a ciência da linguagem humana, é como nós nos comunicamos. E programação vem da informática mesmo. Vem de programar, de planejar, de organizar. E aí, se a gente junta esses 3 conceitos, nós temos um conjunto, olha só, presta atenção nisso aqui agora, um conjunto de técnicas de organização e planejamento da mente e da comunicação. Eu costumo dizer que a programação neurolinguística é um manual de instruções da mente humana. Você que está assistindo no computador não precisa entender nada. No celular, menos ainda. De programação, você vem aqui, aperta um botão, aí vem aqui, né? Aí eu estou aqui, escolho, clico aqui e acabou. Isso tudo começou quando um gênio da informática teve uma simples ideia. Para ele, era tudo muito lógico. Código. Quem é aí do tempo do código? Aquela tela verde, aquela coisa. Eu confesso a você que eu não entendia necas de pitibiricas aquilo. A mim era uma caca. E lembrar código? Nada. E aí esse gênio teve uma ideia. E se, ao invés de eu ter que digitar um código, eu pusesse uma imagem que fosse representar esse código? Surge ali o Windows, o começo da parada toda, né? E aí qualquer leigo podia clicar numa imagem. Na mesma época, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, mais precisamente na região de São Francisco, dois gênios, um do que eu considero um dos maiores gênios, que eu sou fã dele, que é o Richard Bandler, um gênio. Na época ele era um menino, tinha 17 anos, e ele já estudava programação de computadores, ele estudava psicologia, ele estudava informática, e ele conheceu um outro gênio, que era o Dr. John Grinder, linguista, professor de faculdade, um cara estudado, é um cara que na Segunda Guerra, para vocês terem ideia, ele estava na Europa, né, defendendo ali os aliados, e ele tinha a habilidade de aprender qualquer idioma em menos de 2 meses e falar sem sotaque. Ele tinha um processo mental maravilhoso. Quando o Richard Bandler, esse menino, esse gênio fantástico, encontra o John Grinder, eles começam a pensar, né, como é que o Grinder conseguia fazer isso? Como é que pessoas conseguem resultados extraordinários? Será que a gente consegue replicar? E o Bandler, como programador, matemático e psicólogo, falou, gente, vamos aprender a programar a mente? Ali nasce o conceito da PNL. E eles foram estudar como que um hábito era programado, um comportamento, como é que eu podia mudar, né? Surgiu o conceito das âncoras e uma série de coisas que eu vou ensinar lá no dia 13 para vocês. Você vai aprender a usar um monte de coisa e você vai ver que você é capaz de mudar completamente a sua vida quando você tem técnicas de PNL. Nessa época, agora eu vou contar para vocês um segredo. Eu estudei PNL com um monte de gente, nós temos amigos em comum. Eu tenho um grande amigo que é assistente pessoal do Richard Bandler e ele me contou essa história. O nome programação neurolinguística não foi criado pensando, é a programação da neurologia através da linguística. Pelo contrário, olha só a história agora, hein? O Dr. Richard Bandler... Opa, balancei a câmera aí. O Dr. Richard Bandler, ele estava atrasado indo para a faculdade, ele tinha 18 anos, ele dava umas aulas, ainda não era professor, mas ele dava umas aulas. E ele passou nos Estados Unidos, se você passa numa viatura da polícia acima da velocidade, eles vão atrás, né? Igual o filme, o cara atrás da placa, aí o Bandler encostou e o policial chegou para ele e falou, o que o senhor está correndo, tal, não sei o quê, porque lá multa dá até cadeia a velocidade. Ele falou, não é que eu tô atrasado para ir para a faculdade para dar uma aula. E aí o guarda falou, aula do quê? E o Bandler falou, eu vou falar alguma coisa bem bacana para eu conseguir me livrar dessa.
E aí ele olhou para o lado, ele tinha 3 livros. Um de programação de computadores, ele tinha um livro de neurologia e um livro de linguística, que o Grinder tinha emprestado para ele. E aí na hora ele falou, aula de programação neurolinguística. Tá, foi ali que... em inglês seria Neurolinguistic Program. Agora vem cá, eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Será que essa ideia desse nome realmente foi um acaso? Ou será que essa coisa maravilhosa que existe na mente dele, chamado mente inconsciente, com tanta informação e estudo que ele já tinha, veio um insight? Tem gente que não gosta de usar a expressão em inglês, mas eu não encontro uma palavra parecida em português, por isso que eu, Edson, uso bastante. Eu sempre procuro palavras em português quando a gente tem uma que substitua bem, mas insight é uma palavra que realmente faz bastante sentido para mim. E a palavra veio, ela nasceu, e a partir dali a programação neurolinguística se desenvolveu. Isso foi muito legal, né? Então foi criada na década de 70 nos Estados Unidos por Richard Bandler e John Grinder. Bandler estudava psicologia, matemática e programação, e o Grinder professor de linguística. Nesses estudos deles, eles começaram na época a analisar como a mente reage a estímulos externos. A mente, olha só, pensa comigo aqui, ó, vê se faz sentido daí. A mente recebe uma informação, ela filtra essa informação com base em filtros que nós temos desde criança, crenças, valores. Ela filtra uma informação e ela faz um processo mental. A partir daí, eu vou desenvolver opiniões, medos, desejos. E o mais louco de tudo isso é que a mente humana não sabe a diferença do real e do imaginado. Eles começaram a perceber isso naquela época. Vamos fazer um exercício rápido? Respira profundamente. Isso, respira. Mexe seu ombro assim, ó. Isso, toma consciência dos sons ao seu redor. Sente o seu corpo aí na cadeira, na cama. Concentra no som da minha voz. E eu quero que você feche seus olhos para você poder aguçar os seus outros sentidos. Isso, feche seus olhos, tá? Respira fundo e se concentra no som da minha voz. Agora, de olhos fechados, eu quero que você imagine que você tem um limão, assim, um limão cortado, meia lua na mão, sabe? Um limãozinho. Agora eu quero que você imagine o seguinte: quando eu contar até 3, apenas quando eu contar até 3, você vai imaginar, apenas imaginar, que você vai chupar esse limão, mas bem forte, e ele vai estar bem azedo, bem forte. No 3, 1, limão verde, você consegue ver ele bem suculento. 2, 3, vai. Isso. Chupa. Isso, pode abrir os olhos. Aí você fala, Edson, como é que a minha boca pôde salivar e eu senti o azedo se ele não estava lá? A nossa mente não sabe a diferença do real e do imaginado. Aí tem gente que fala, Edson, eu tenho dificuldade de visualizar o limão. Normal. Tem pessoas que têm o canal visual mais desenvolvido, então imaginam, visualizam melhor. Tem pessoas que têm o canal auditivo, músicos têm um canal auditivo mais desenvolvido, e outros têm o canal sinestésico. Então a nossa mente recebe as informações, filtra e a partir disso vai ter opinião, medo, desejo, enfim. Agora, e o que todos esses aspectos do nosso pensamento geram no final das contas, que é o nosso foco de estudo na programação neurolinguística? Comportamento. O que nós estudamos na programação neurolinguística está diretamente relacionado ao comportamento. E aí, eu quero falar uma coisa muito interessante. Na verdade, eu vou perguntar: quem aqui não tem algum comportamento pessoal que gostaria de mudar? Você fala, caramba, eu queria tanto mudar aquilo, mas eu não consigo. Eu queria comer menos, mas eu não consigo. Eu queria comer menos doce, mas eu não consigo. Eu queria acordar mais cedo, não consigo. Eu queria deixar de brigar com meu filho e explodir quando ele fala, mas eu não consigo. Ou seja, você tem um comportamento que, igual em um computador, está instalado em você. E quando há um estímulo, um gatilho, ele dispara e você simplesmente reage.
como se estivesse fora do seu controle. Mas isso é um ledo engano, porque você pode se reprogramar. É fácil? Não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que é simples. E o foco da PNL é nesse processo de recepção, filtragem mental, e entender por que certos estímulos causam certas reações. Se a gente entender, presta atenção, por que uma imagem, um som ou uma situação criam uma reação, a gente consegue estudar o que essa reação desencadeia. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você fechar o olho e você vai imaginar uma voz de uma pessoa. É uma pessoa bem conhecida. Eu quero que você imagine ela falando como ela sempre fala. Só que quando você fizer isso, você vai prestar atenção numa coisa que você nunca prestou atenção na vida. Que é, da onde vem a voz dessa pessoa? Eu quero descobrir aonde essa voz está arquivada. Aí você fala, vem daqui, vem daqui, vem daqui, vem daqui. Vai vir de algum lugar, tá no centro, tudo bem? Vamos lá então, presta atenção. A hora que você fechar os olhos, eu vou falar o nome da pessoa, você vai ouvir a voz. Quer ver? 1, 2, fecha os olhos. 3 e... Ouve a voz do Faustão falando com você. Isso, abre o olho. Em que parte da sua cabeça você imaginou a voz do Faustão? Do lado direito, esquerdo, atrás, na frente, em cima ou embaixo? Agora, você tá tomando água aí? Fala pra mim. Tá tomando bastante água? Já que eu tô ensinando PNL para você, eu já vou contar. Quando eu fiz, quando eu te convidei a ouvir uma voz, eu vou convidar você a ouvir outra agora. Se eu fosse direto de uma para outra, eu estaria fazendo um caminho que poderia confundir. Então, eu fiz uma quebra de estado. Você já ouviu falar em quebra de estado? Eu falei da água, não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando. Percebeu? Convidei você para ouvir a voz, você percebeu o lugar onde ela estava, quebrei o estado, falei de uma coisa que não tinha nada a ver, para você se desconectar daquilo que você tinha feito, e agora a gente vai se conectar com outra coisa. Vou pedir para você fechar os seus olhos agora, fecha os olhos, isso. Eu vou contar até 3, e eu vou falar o nome de uma pessoa que foi importante na sua vida pessoal, e você vai imaginar essa pessoa falando com você, como ela sempre falou. Fecha os olhos, 1, 2, 3. Eu quero que você se lembre da sua avó ou alguém que represente essa figura falando com você agora. Abre os olhos. Você ouviu essa voz da sua avó ou quem representa essa figura no mesmo lugar do Faustão ou no lugar diferente? A gente chama isso de submodalidade auditiva, que é onde eu ouço essa voz. Aqui eu estou falando de local, mas muitas pessoas podem ter percebido que uma voz é mais grave, outra mais aguda, uma voz é mais alta e a outra mais baixa. Isso são submodalidades. Isso é programação neurolinguística. Eu entendo como a coisa está programada na minha mente. Vocês querem mais uma? Querem uma visual agora? Isso aqui a gente usa muito no coaching de emagrecimento. Nossos coaches da Sociedade Internacional do Mindset conseguem fazer pessoas emagrecer 5 vezes mais do que qualquer outro processo de emagrecimento do Brasil, eu garanto. E por que a gente faz isso? Porque a gente consegue, por exemplo, diminuir a vontade das pessoas de comer um determinado alimento com essa técnica aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O que você vai fazer? Presta atenção, eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, você vai fechar os olhos. Quando você fechar os olhos agora, eu quero que você pense num alimento que você adora. Pensa aí, qualquer alimento, tá? Pensou? Então fecha os olhos. Eu quero que você imagina esse alimento que você adora. Mantenha os seus olhos fechados. Isso, mantenha os seus olhos fechados. Agora eu quero que você perceba o seguinte, esse alimento está perto de você ou está longe? Mantenha os olhos fechados e pensa, ele é maior ou menor que o verdadeiro? Está para a direita, está para a esquerda, imagina a posição. Ok, abre os olhos e... água azul! O nome disso é quebra de estado. Quebrei de novo com a mesma água, tá vendo? Legal, né? Vamos lá, agora, daqui a pouquinho eu vou pedir para você fechar o olho e eu quero que você pense, tá, em um alimento que você não gosta. Muito pouco, você não gosta do alimento, tá? Beleza? Vai lá, fecha os olhos e pensa nesse alimento que você não gosta. Agora a gente tem que perceber, mantenha os olhos fechados, a gente tem que perceber a diferença desse para aquele anterior. Ele está mais perto ou mais longe? Ele está
Maior ou menor? Tá mais para a direita, mais para a esquerda? Você tem que encontrar as diferenças de posição entre um e outro na sua memória. Beleza? Pode abrir os olhos. Ótimo. Muito bem. O alimento era igual, tudo igual ou diferente um pouco a posição do que você gosta para você não gosta? Esse aqui, a maioria, 99% eu aposto que era diferente. Quem não viu diferente, às vezes não achou uma diferença, tá? Isso aqui. Entenderam, gente? Ficou claro para vocês? Quero trazer para vocês a PNL de forma didática, de forma fácil e prática de aprender. Agora, para que serve a tal da PNL e quais os benefícios? Por exemplo, se eu estivesse fazendo com você aqui um processo de emagrecimento, e você fala assim, eu gosto muito de pão. Quando eu vejo pão, a maioria das pessoas, do alimento que gosta tá perto, tá grande, assim, tá na frente. E quando não gosta do alimento, não tem nada de errado se for diferente, tá? Mas a maioria das pessoas é assim, o que gosta tá grande, na frente, e o que não gosta normalmente tá longe e pequeno. Existe uma técnica da PNL chamada Swish. Com o Swish, eu consigo mudar a programação da sua mente, tirar, por exemplo, eu gosto muito de pão. Eu consigo tirar esse pão dessa programação aqui e colocar esse pão junto com aquele alimento que você gosta pouco lá na frente. E aí no dia a dia você vai pensar no pão, vai sentir o pão de uma forma diferente. Aí você fala, eu queria gostar de salada, mas não gosto. Eu pego a representação mental da salada lá na frente e trago para cá nas coisas que você gosta. E aí você começa a ter vontade de comer salada. Doido isso, né? Quando eu comecei a estudar PNL, eu falei, o mundo era um grande playground, eu comecei a me divertir. A PNL, gente, no final das contas, é essencialmente um método, em primeiro lugar, de autoconhecimento. Eu conheço a mim, é um método de reorganização mental, de estratégia mental e um método de comunicação efetiva. E é claro que reprogramar a mente pode e leva a resultados incríveis que transformam as nossas vidas, porque transforma as nossas emoções, transforma até o nosso corpo físico. Quem aí já acompanha meu trabalho há mais tempo já viu eu falando aqui sobre a frequência das emoções, né? E a importância que existe na emoção que nós estamos vibrando. Nós podemos atrair coisas boas para as nossas vidas ou coisas ruins, dependendo da frequência. As frequências mais baixas são a culpa, a raiva, o medo, né, a apatia, e frequências mais altas, a coragem, a determinação, o amor, a alegria. Com a programação neurolinguística, mudando meu estado mental, eu consigo mudar minha vibração. Então, você precisa avaliar o seu padrão de pensamento antes de avaliar o seu comportamento. O seu comportamento tem a ver com o padrão de pensamento. É tão básico quanto você se perguntar: por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? 99% da humanidade não para pensar nessas coisas. A maior parte da humanidade, na verdade, agora está preocupado com o futebol que vai ter daqui a pouco. A gente, depois que a gente aprende, depois que a gente estuda, a gente vai lá ver o futebol. Mas tem hora para estudar, tem hora para ver o futebol. Tem gente que gosta do Big Brother, assiste o Big Brother. E tudo bem, mas a gente organiza o nosso tempo porque é importante. Separa o tempo. Não tem nada de errado em ter tempo para ócio e diversão também. A PNL nos ajuda, inclusive, nisso, a organizar a nossa mente. A PNL, então, pode te ajudar a emagrecer, a melhorar o seu trabalho, a passar num concurso, estudar mais, sair de um relacionamento tóxico, criar relacionamentos muito bons através de uma ferramenta chamada Rapport. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre Rapport, a gente vai dar uma passada nisso. A nossa dor fica muito pior porque a gente coloca a dor no centro do pensamento. Já aconteceu com você? De você não poder comer alguma coisa? O que acontece quando você não pode comer ou beber alguma coisa? Aquele negócio cresce em você, você só pensa naquilo e você não consegue controlar. Isso serve para comportamento, serve para um monte de coisa. É por isso que eu digo que dieta engorda. As pessoas começam a querer emagrecer, ela começa a querer pensar naquilo o tempo inteiro, a vontade aumenta e chega uma hora que ela não aguenta mais. Então, a gente acaba colocando o problema muito na nossa frente.
Então, se você quer aprender novas habilidades, você quer conquistar objetivos, deixar para trás o que não te serve mais, superar um passado doloroso, a PNL é o caminho. Quando você está dirigindo o seu carro, aí o carro da frente acende a luz de freio. O que você faz? Você para e pensa. Ele fala, acendeu a luz de freio ali, já sei, vou pisar no meu freio também, porque senão eu vou colidir. É isso que acontece? Claro que não! Você vê a luz de freio da frente, você já pisa. Já percebeu que você pisa na mesma intensidade, sem pensar? É uma âncora visual, a luz. Eu estava gravando um vídeo, eu estava brincando com a minha equipe aqui. Você lembra daquela música? Que sensação vem dentro de você na hora que você ouve essa música? Vem uma sensação já de, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ai, quem morreu, o que foi? É assim ou não é? Eu lembro do meu pai. Meu pai ouvia essa música. Opa, pera, vamos ver o que vai acontecer. Então o que acontece? É uma âncora auditiva. A música ancorou e desperta em você já um estado emocional de apreensão, um estado emocional de medo, de preocupação, de angústia. Isso é uma âncora auditiva. E nós temos âncoras sinestésicas também. Eu toco, eu posso em um determinado local. Um cheiro, não tem cheiro que leva a gente a voltar para um local da nossa vida e assim. Eu costumo dizer que quando alguém está refogando o alho com cebola, está fazendo arroz, aquele cheirinho do alho refogado com arroz, para mim tem cheirinho de infância. Me lembro que eu ficava na sala da minha avó assistindo televisão e ela fazendo o almoço todos os dias. E eu ficava me deliciando com o cheiro do alho ali, da cebola refogando. Uma âncora. Tudo isso são âncoras, tá? E você fala, tá bom, Edson, mas para que serve esse negócio? Seguinte, quando você consegue descobrir quais são as âncoras que desencadeiam em você comportamentos que você não quer, você pode mudar o comportamento que uma determinada âncora desencadeia em você. Ou, mais que isso, você pode criar uma âncora para desencadear um comportamento. Por isso que, por exemplo, nos meus processos de saúde, emagrecimento, mudança de saúde, hábitos saudáveis, eu ancoro na água azul. Então eu tenho uma âncora sinestésica, com a água olfativa e ainda ancoro no visual. Quando a gente trabalha com prosperidade, eu tenho a água dourada, que ela tem a ver com prosperidade. Então eu ancoro na água dourada. E assim vai, assim sucessivamente. Eu utilizo cores para brincar com as âncoras. Legal isso, né? Há muitos anos atrás, a galera do administrativo, da Disney, eles estudaram, inclusive, muita programação neurolinguística. E eles tiveram uma sacada, porque pensa comigo, o objetivo dos parques, dos cinemas, dos artistas, tudo que envolve a Disney, não é passar alegria, encantamento, magia. Sim ou não? Imagina que tem um funcionário, sei lá, ele vende pretzels, lá eles comem muito essas coisas, né? Ou então tem aquele outro que... Não, enfim, tem as coisas lá da Disney. Eu tô tentando lembrar o nome do outro negócio de salsicha lá, mas eu não tô me lembrando agora. E aí, imagina que a hora que ele tá no backstage, ele vai entrar no parque e ele tá com um monte de problema de família. Ele vai entrar para vender um pretzel para as pessoas que estão felizes. Ele tem que estar num estado bacana, certo? Os artistas a mesma coisa, vão fazer show e tudo. Então, o pessoal da PNL naquela época teve uma sacada, que é a estratégia da faixa amarela. O que eles fizeram? Eles pintaram em toda a Disney na época, e hoje em dia muitos funcionários já têm isso ancorado, não precisa nem pintar. Eles imaginam. Quando um funcionário, um ator, alguém vai sair do backstage, da parte administrativa, e vai entrar no parque de alguma forma, para fazer um show, um espetáculo, ou simplesmente para trabalhar, não importa. Existe uma faixa, sempre uma faixa amarela. Quando ele cruza essa faixa amarela, ele deixa a vida pessoal dele de fora e ali dentro ele, independente do que ele faça, ele é um personagem. Ele faz parte de um papel. Na mente dele, ele simplesmente troca. Eu troco, ancoro nessa mudança. Então eu tomo a decisão de mudar. Atravessei, faixa amarela. Meus problemas ficam para trás, tudo fica para trás e aqui eu sou esse personagem. Isso é muito legal, porque aqui eles tinham um problema altíssimo também de estresse nos funcionários na vida pessoal.
Gente, quem aí trabalha com gente? Trabalhar com gente é complicado, as pessoas trazem problemas, acontece muita coisa. Tinha um nível de depressão, problemas com esses funcionários, inclusive suicídio de alguns funcionários, infelizmente. E o que eles faziam? Eles, quando o funcionário sai do parque dentro dessa estratégia, ele cruza a faixa amarela novamente para fora e ele deixa tudo que aconteceu no parque. Faz sentido? Sim ou não? Ele cruza e ele vai. Agora, vamos pensar como é que a gente traz isso para a sua vida? Para a gente transformar a sua vida. Eu costumo dizer que você muda a sua vida em 1 segundo. Imagina o seguinte, imagina que você vai trabalhar fora de casa. Ou saindo da porta para fora, ou entrando no seu trabalho, fecha os olhos. Imagina que tem uma faixa amarela e cruza essa faixa de olhos fechados. Mentaliza, aqui eu me torno outra pessoa, toma essa decisão. Aqui eu sou um empresário, um funcionário, aqui eu tenho um papel a cumprir. Meus problemas ficam em casa e aqui eu me comporto de forma diferente. Legal, trabalha, faz as suas coisas. Na hora de voltar para casa, eu acho ainda mais importante. Tem coisa pior, você está cheio de problema na sua vida, no seu trabalho, e você chega em casa, muitas vezes seu filho, sua filha, marido, esposa, ele não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com esses problemas. E quantas vezes você já não descontou isso na família? O seu estresse. Agora imagina só se você tem uma faixa amarela. Você cruza essa faixa amarela, a sensação de liberdade, você deixa os problemas do trabalho, da empresa, de relacionamentos no negócio, deixa aquilo para trás, você não vai resolver em casa. Então você se desconecta deles e deixa para resolver no momento certo. Entra em casa, se dedica ao seu filho, à sua filha, marido, esposa, esteja lá, esteja presente. No dia seguinte, quando você volta para o trabalho, você passa a faixa amarela e entra com o peito aberto e fala, vamos, agora eu vou resolver. Você vai perceber que você vai estar muito mais forte e vai ter muito mais força de vontade para lidar com o que você tem para enfrentar. Vai ter mais força. Entendeu? Alguém já ouviu falar em rapport? Rapport não tem uma tradução literal ao pé da letra. Rapport vem do francês, alguns outros idiomas talvez até tenham. Rapport é harmonia. É quando existe harmonia, tá? Quando um casal está em harmonia, eles estão na fase da paixão, eles andam na mesma passada, já percebeu? Quando crianças estão brincando, um mexe, o outro mexe. Quando amigos estão conversando e eles estão em rapport, um coça a barba, o outro coça a barba, cruza a perna, o outro cruza a perna. O nome disso é rapport. Isso não é inventado, tá? Isso acontece naturalmente com pessoas. Quando pessoas estão em harmonia, elas se comportam de forma parecida, elas usam palavras parecidas, elas usam estratégias parecidas. Pessoas estão em harmonia, elas estão em sintonia, elas se comportam da maneira igual. Coçou aqui, o outro coça. Isso, a mente funciona assim. Uma coisa que é contagiosa, por exemplo, o bocejo, também tem um pouco a ver com isso. Mas o rapport, quando as pessoas realmente estão em sintonia, se comportam iguais, tá? O que a programação neurolinguística estudou há muitos anos atrás? Ela pensou o seguinte, se a mente não sabe a diferença do real e do imaginado, se a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente, acompanha o raciocínio. Se quando as pessoas estão em rapport, elas se comportam de maneira parecida, linguagem, respiração, tom de voz, o corpo se movimenta igual. Se a linguagem, a respiração, o corpo, tudo se comportar igual, a mente vai acreditar que essas pessoas estão em harmonia. E para que serve isso na prática? Imagina que você tem uma entrevista de emprego. E muitas vezes, por N motivos, o entrevistador pode ir ou não ir com a sua cara, certo? Beleza? Agora, se você conhece rapport e você utiliza essa sintonização com essa outra pessoa, respeitando o universo dela, entrando no universo dela, essa outra pessoa vai entrar em sintonia com você, vocês vão criar a harmonia. E a chance dela contratar você para essa vaga
é 10 vezes maior do que de qualquer outro candidato. O mesmo vai funcionar para vendas, o mesmo vai funcionar para fazer amigos, o mesmo funciona no ambiente de trabalho e o mesmo funciona em qualquer área. Inclusive, para quem está buscando um par romântico, o rapport funciona muito legal. E também para as pessoas que querem reformular o seu casamento. Você ainda ama a pessoa que está com você, mas parece muitas vezes que no começo, quando está em paixão, parece um imã colado, assim, né? E de repente parece que esse imã vira, não parece? Construir rapport é como virar esse imã de novo, e vocês podem voltar a viver aquilo. Sim, de forma decidida, consciente, a decisão é sua! E isso é programação neurolinguística. Falando em decisão, vou chamar um cara aqui, que está com a gente, estudou com a gente, fez inclusive nossa formação na Sociedade Internacional do Mindset, e mais importante que isso, ele começou a perceber que com a programação neurolinguística ele podia transformar a vida dele. Rafael Júnior aqui para conversar com a gente. Que legal ter você aqui, cara. É isso, eu que me sinto lisonjeado, né, por estar com você aí, que foi meu tutor aí durante 6 meses, né, e agradecer a tudo que aconteceu na minha vida, né. A PNL, pelo que você me contou, teve um papel fundamental na sua vida. Eu queria que você contasse rapidamente, assim, como é que estava, né, o que estava acontecendo na sua vida, como foi a entrada desse conceito, como é que foi a experiência da mudança radical da vida com a entrada da PNL na sua vida? Como eu falo para todo mundo, né, que me conhece hoje e viu o meu progresso, né? Quando eu ponho esse boné, e o Edson sabe, é porque graças a todo o processo que eu tive, eu posso colocar esse boné e falar que hoje eu sou um empresário. O pessoal que me conhece sabe que foi uma batalha, né? Foi difícil eu chegar nesse ponto, mas eu tenho a agradecer a Lei da Atração, que foi o meu primeiro passo, né? O Decodificando Segredo, que foi um segundo passo que eu tive aí. Eu venho de um período dessa pandemia que eu acho que abalou muitas pessoas, e eu também me abalei nesse período. E procurava algo que pudesse mudar a minha vida. E nesse tempo aí ocioso de pandemia, eu encontrei, né, o Edson aí com a sua desenvoltura, com suas matérias, né? E você começou buscando a Lei da Atração, aí você conheceu o nosso trabalho, aí você começou a ouvir um doido lá falando PNL, Programação Neurolinguística. Isso aí, eu falei, mas que loucura é essa? Vamos pesquisar. E eu sempre tive curiosidade em estudar, mas eu nunca tinha ânimo. Eu começava a ler um livro e parava. Eu lia, parava. Mas eu gostava de ter os livros na prateleira, era prazeroso. E depois que eu entrei de cabeça, né? Porque você tem que entrar de cabeça, né? E eu entrei acreditando que aquilo ali podia mudar a minha vida. E nesse momento de pandemia eu tive alguns problemas, eu falo assim, pessoais e de saúde, né? Eu criei uma crise de pânico, e nisso aí minha vida foi meio que regredindo. E depois que eu conheci o Edson, e eu, né, aderi à proposta do curso, eu consegui perder alguns medos, diminuir as minhas crises de ansiedade e de pânico, até conseguir abrir a minha empresa. Então, tudo que aconteceu na minha carreira... E você abriu a empresa no meio dessa loucura toda. No meio de uma pandemia. Esse pandemônio, como diz o amigo. Eu não tinha coragem. Na verdade, eu sempre tive um intuito, mas eu não tinha coragem de sair da CLT, né? Vamos falar assim. Eu já tive outras oportunidades de amigos que devem estar aí me vendo, que me convidaram para poder abrir empresa e eu não tive coragem. E hoje ele fala para mim, Rafael, hoje você mudou mesmo, porque há 6 meses atrás eu te convidei e você não quis. E logo depois que você conheceu o curso e tudo, que você acreditou, porque eu não acreditava, eu acreditei e entrei de cabeça. Em 6 meses eu tive coragem de sair e levar os meus sócios, porque a gente trabalhava junto, e eu, né, praticando, eu falei, gente, vamos embora? Vamos seguir o rumo? E nada impediria a gente de acreditar no nosso futuro.
E hoje a gente tem orgulho de poder trabalhar na RPM Motors, que é uma agência de veículos, né? E tudo isso foi um processo, né? Eu conheci o Edson e conheci vamos colocar, as ferramentas, né, da PNL. E dentro dela, um ponto que eu acho importante seria a ponte ao futuro, ela foi o ponto para eu poder chegar nisso, né? Você está falando a questão da ponte ao futuro. Gente, ponte ao futuro é uma viagem ao futuro. Agora, eu falei mais cedo aqui, Rafa, a mente não sabe a diferença do real e do imaginado, né? Me diz uma coisa, no meio daquele pandemônio, e quando você começou a pensar em abrir seu negócio, trazer seus sócios, você fazia essa ponte ao futuro? Você fechava seus olhos, ia para lá, imaginava o seu negócio como ele está hoje, e dando certo, as coisas acontecendo? Fala um pouquinho disso aí. Eu aprendi que, primeiro, pensar o positivo e focar no positivo. Isso funciona. A lei da atração, eu sou uma prova viva disso. Tudo começou assim. E depois que eu comecei a estudar, eu comecei a praticar, né, a ponte ao futuro. Então, eu sempre me imaginava como eu seria saindo da minha empresa, abrindo a minha empresa, e como seria aquele ambiente, né? Como seria a minha ecologia ali? Será que eu teria mais qualidade de vida? Eu teria um aporte financeiro melhor? E eu sempre me imaginei no lado positivo da coisa. E eu me imaginava, eu fechava os meus olhos, eu acordava de manhã nessa batalha de poder praticar. E eu posso ser sincero, tudo que eu pensava está acontecendo. Tudo que eu... Acontece mesmo. Sim, acontece. Eu pensava que eu ia ter o meu sábado de folga, e eu tenho meu sábado de folga. Eu imaginava aquele sábado. Nossa, porque eu trabalhei minha vida toda sábado. E eu queria o sábado para poder estar com minha família. E eu sempre imaginei. Eu pegava hoje e levava até o sábado e falava, nossa, sábado eu vou poder passear no parque, vou poder distrair, vou poder fazer meu churrasco, sem aquele compromisso. E isso sempre foi acontecendo. Primeiro eu fazia algumas avaliações, né, se aquilo ali não ia me prejudicar no meu trabalho, se aquilo ia interferir em alguma coisa, né, financeiramente, e eu colocava os pós e os contras ali, né. O que é o teste então, de ecologia, isso também a gente aprende, né? A gente testa a ecologia. Na PNL a gente chama de ecologia o sistema. Será que aquilo vai influenciar minha família, minhas relações? Isso é ecologia na PNL, legal. Seguinte, cara, eu quero te agradecer por ter vindo. Fica com Deus, Edson. Obrigado, viu, professor? Deus te abençoe aí na sua carreira aí. E a gente encontra. A gente não vai sair nunca de um do perto do outro. A gente é companheiro de jornada agora, não tem mais jeito. Para sempre. Um abraço. Obrigado. Seguinte, eu desenvolvi uma técnica para juntar a PNL a programação neurolinguística na lei da atração. Então a gente usa essa técnica. Como é que você faz? Você vai fazer o seguinte: quem aí quer alguma coisa, quer um emprego novo, quer conquistar um carro, uma casa, quer ter um novo relacionamento, quer uma viagem, o que você quer? O que você vai fazer? Todos os dias você fecha os seus olhos e você vai imaginar, tem que fazer desse jeitinho, tá? Você tem que imaginar que você viajou no tempo, o nome disso é ponte ao futuro, você viaja no tempo até um momento do futuro em que isso que você quer já esteja resolvido. Você não vai pensar no como. Por exemplo, André Rodrigues quer passar num concurso público. André, você vai viajar até o momento em que você já está trabalhando, o cargo já saiu, você já está lá, já está trabalhando, né? Quando você faz isso, você manda uma mensagem para sua mente inconsciente que aquilo vai se realizar. Falando em lei da atração, você joga isso para o universo trazer isso para você. E falando fisiologicamente, isso manda comandos para o seu corpo. Então você acorda de manhã e fala, uau, eu estou mais motivado para estudar. Você vai ver que você aprende mais, você vai ver que você tem mais acesso à informação, você vai ter mais disposição. Tudo começa a ser mais incrível quando você faz essa ponte ao futuro todos os dias. Vamos fazer o exercício? Eu quero que você pense o seguinte, eu quero que você imagine uma coisa que você quer muito. Carro, casa. Feche seus olhos por um instante. Isso. Respira profundamente, se concentra no som da minha voz. Ótimo. Mexe seus ombros.
Tome consciência dos sons ao seu redor. Sinta seu corpo na cadeira. Isso, muito bem. Ótimo. Note como é bom relaxar. Agora, de olhos fechados, eu quero que você imagine que você está em um lindo jardim. Eu quero que você imagine um jardim maravilhoso. Sinta o cheiro das flores. Talvez um cheirinho gostoso de terra molhada no fim de tarde de verão. Ouça o canto dos pássaros. Isso, lá longe o canto dos pássaros. Uma imensidão de cores. Isso. Uma brisa suave tocando o seu rosto. O calor agradável do sol. Agora eu quero que você imagine que nesse lugar existe uma cadeira, uma poltrona, um banco. Não sei direito o que é, mas você sabe daí. E eu quero que você imagine que você senta nesse lugar e relaxa mais. Isso, sinta-se bem. Note como é bom se sentir bem. Talvez você não se sentisse bem assim há algum tempo. Note como é prazeroso. Imagine que nesse lugar incrível e com essa sensação prazerosa você fecha seus olhos. Imagine que você viaja no tempo. 5 anos no futuro. O ano agora é 2025. Imagine que você está morando na casa dos seus sonhos ou na casa que você queira morar. Talvez dirigindo um carro que você queira dirigir. Sinta o prazer. Imagine que você está no trabalho que você gostaria de ter. Veja tudo que você vai ver. Ouça tudo que você vai ouvir. E sinta tudo que você vai sentir. E nesse local incrível, eu quero que você imagine o que mudou na sua vida. Talvez você tenha emagrecido. Talvez você esteja usando roupas novas. Talvez você tenha uma condição financeira melhor. Talvez tenha alguém na sua vida. Eu não sei o que você está vendo, mas você sabe. Isso, agora nesse lugar incrível, eu quero que você coloque as suas 2 mãos no peito e diga para você mesmo: é isso que eu quero para a minha vida. Mais uma vez, é isso que eu quero para a minha vida. Mais uma vez, é isso que eu quero para a minha vida. Abra os olhos, se sentindo muito bem, muito bem, muito bem. E vamos juntos nessa jornada de transformação rumo à nossa melhor versão.